Joel Silveira chega à penitenciária de Salvador numa tarde de março de 1944. Ele tinha pressa. Adentrou o recinto, comunicou o projeto ao diretor e, com o consentimento, iniciara uma das mais célebres entrevistas do cangaço. Joel era famoso, estivera na Europa um ano antes, durante a Grande Guerra, e todos os respeitavam demais, pois ele acompanhara as maiores atrocidades da guerra. Ouvir depoimentos de cangaceiros não seria tão difícil. Foram colocados lado a lado numa mesa Anjo Roque, Saracura, Cacheado, Deus te guie, Caracol e Volta Seca. O diretor da cadeia, Dr. Paulo Barreto de Araújo, sempre fazia umas brincadeiras com Volta Seca, insinuando covardia ao pequeno, mas havia respeito por parte de todos que estavam no local. Amigo jornalista, você acredita que isso tenha coragem de brigar com alguém? E Volta Seca, dando 2 passos à retaguarda, afastou-se da grade e, torcendo o chapéu de couro com a mão, disse: "Se você quer experimentar, abra essa porteira e venha cá dentro." Todos riram, até Joel Silveira e seu fotógrafo José Brito. Os jornais da época anunciaram o fato. Volta Seca na cadeia ainda recebeu uma cópia da revista, ainda em 1944, início de dezembro, e ficou muito satisfeito. Sua leitura era pouca, quase nada. Aprendera um pouco na cadeia, mas não o suficiente para ler tantas palavras. Assim se desenvolveu o bate-papo. Em meio à conversa, fiz a pergunta inesperada. Os antigos companheiros e comandados de Lampião se entreolharam, silenciosos. Anjo Roque, o labareda, baixou a cabeça. E Saracura, com a fisionomia carregada, pôs-se a olhar a janela aberta. Segundo depois, Cacheado me encara, com seu rosto de criança, ilumina-se num sorriso cândido e me diz: "A gente matava como uns danados." E acrescenta: "Mas a culpa não era da gente." Anjo Roque, o velho anjo, aprovou com a cabeça. E Cacheado continuou: "Se os homens educados não auxiliassem a gente com munição, a história seria outra. Não teria se dado nada do que se deu. Pensando bem, os criminosos são eles. Uma pessoa de bem não ajuda bandido." É uma tarde de quinta-feira e estamos aqui num dos mais amplos salões da penitenciária da cidade de Salvador, diante dos 6 famosos cangaceiros: Volta Seca, Anjo Roque, Labareda, Saracura, Cacheado, Deus te guie e Caracol. Deus te guie é quase um menino, há apenas 2 anos de banditismo nas caatingas do Nordeste. Mas Anjo Roque já vai se aproximando dos 50 anos. Tem um rosto grave e uma tristeza séria. O sertão deixou nele profundas marcas na face cortada por rugas, com atalhos, e nos olhos um brilho de sol inclemente. Antes de começar a tomar os seus depoimentos, o diretor da penitenciária fizera um pequeno discurso aos 6 antigos bandoleiros. Aquilo seria, disse ele, uma espécie de mesa redonda, na qual o jornalista e os prisioneiros debateriam assuntos ligados ao cangaço. Que cada um contasse a sua história, as razões que o haviam levado a deixar a lei, suas roças, seus empregos, para a tremenda aventura do banditismo sertanejo. E que falassem com toda a sinceridade. Anjo Roque deu uma parte, numa voz rouca: "Eu sempre falei com sinceridade. Não sou homem de rodeios." E me conta, dando início à conversa, que entrou para o cangaço para desafrontar a sua honra. "Sempre fui um homem de ordem. Sempre vivi honestamente no meu trabalho." Sua história é simples, e escuto do próprio velho Anjo, na sua linguagem seca e rude. Anjo Roque da Costa nasceu em Jatobá, Itacaratu, em Pernambuco. Entrou para o banditismo em 1928, quando conheceu Lampião.
Seu primeiro encontro com Virgulino foi na fazenda Arrastapé, na margem baiana do São Francisco. Não me esqueço da primeira impressão que Lampião me deu. A de um homem tão sujo que dava nojo. Pouco antes de 1928, em Jatobá, um soldado da força local deflorou uma irmã de Ângelo. É o que me disse. O caso foi para a justiça, mas o soldado era protegido da polícia de cima. As queixas de Ângelo de nada valeram. Então resolvi fazer justiça com minhas próprias mãos. Fui na casa do soldado, mas só estava lá a mulher dele. Esperei na porta até que ele chegasse. De noitinha ele apareceu. Então eu lhe disse que ia morrer. Atirei 2 vezes. O praça caiu de bruço, mas não morreu. Me disseram depois que andou muito tempo à beira da morte, mas não morreu. O medo da prisão jogou Ângelo Roque nas caatingas. Durante vários meses, andou como um sem pouso pelos áridos caminhos do sertão. Pouco aparecia nas cidades. Trabalhou em roças, dormia no mato. Conheceu depois os cangaceiros Corisco e Arvoredo. E os dois lhe explicaram que a única maneira de viver tranquilo, longe da polícia, era entrar para o cangaço. Em 1928, quando conheceu Lampião, se decidiu. Mas demorou pouco tempo ao lado de Virgulino. Lampião não podia ficar parado num canto, e eu nunca fui homem viajeiro. Além disso, de vez em quando, a gente se encrencava. Um dia tive uma briga mais séria com ele, por causa de uma coisa sem importância. A gente estava de emboscada na Caatinga com a polícia de fronte. Uma sede medonha que queimava a garganta. E dado momento reclamei por água, em voz alta. Lampião virou-se para mim e disse: se falar mais, lhe liquido. Respondi que isso era difícil. Virgulino me respondeu: falar alto prejudica. Retrunquei que também ele, Lampião, gostava de falar alto e reclamar. E Virgulino me respondeu que era o chefe. Podia fazer o que bem entendesse. Todo chefe deve dar um exemplo, disse a ele. Depois outros companheiros se meteram no meio e tudo ficou aí. Mas compreendi logo que nunca mais poderia me dar bem com o Lampião. Meses depois, Ângelo Roque falou claro ao capitão Virgulino. Ia deixá-lo e formar outro bando, como Corisco. Lampião não protestou e o velho Ângelo, com mais 2 companheiros, ficou como residente. Mas confesso ao senhor que a vida do crime nunca me seduziu. Eu havia entrado para o cangaço sem querer, mas sempre compreendi que aquilo não estava certo. Quando começou em 1939, eu já estava com a resolução acertada. Me entregaria à polícia. Não fizeram ainda isto com medo da prisão. Um sertanejo livre não gosta de viver metido em 4 paredes. Se os doutores me prometessem a liberdade, eu me entregaria com os meus companheiros. Acabaria com o bando e iria viver do meu trabalho honesto. Foi o que mandei dizer aos capitães Felipe Castro e Salomão Roen, da polícia de Coité, norte da Bahia. Os dois se entenderam com as autoridades da capital e a resposta veio depois, que eu podia me entregar com meus cabras sobre a garantia oficial de liberdade. Então nós nos entregamos. A princípio tudo correu bem. Passei uns 6 meses na Bahia sem ninguém me incomodar. Meus companheiros foram para o interior à procura de trabalho. Com as economias que tinha, entrei como sócio de um caminhão, mas depois aconteceu a desgraceira. O culpado da desgraceira, me explica Ângelo Roque, foi o promotor de Coité, que em 1941
requereu na Justiça Estadual a prisão do velho e dos seus companheiros. Este homem sempre quis o meu mal. Não sei por quê. Nunca fiz nada com ele. A justiça foi implacável para com os antigos reis do cangaço. Anjo e seus amigos foram condenados, cada um a uma média de 30 anos de prisão. Há meses atrás, o antigo bandoleiro trabalhou numa horta da Vitória da Legião Brasileira de Assistência e diariamente, sem qualquer vigilância, tomava o bonde e ia para o bairro de Brotas como um passageiro comum. De todos os 6 cangaceiros presentes, o único que tentou fugir da cadeia foi Volta Seca. Volta Seca tinha apenas 11 anos quando entrou para o bando de Virgulino Ferreira da Silva. Nascera em Itabaiana, no centro de Sergipe. Fugiu de casa e andou sozinho pelo sertão. Encontrou-se com Lampião em Goloso, no município de Bom Conselho, na Bahia. Pergunto ao famoso cabra de Lampião, seu lugar-tenente, o que pretende fazer ao recuperar a liberdade. Volta Seca é o mais vivo, o mais alegre e o mais inteligente de todos. Me responde num sorriso. Vou cuidar da minha vida. E depois me meto num lugar bem longe, tão longe, que ninguém vai ouvir falar de mim. Mudo o nome e vou viver tranquilo. O que passou, passou. Sua fuga foi um prodígio de habilidade e sangue frio. Com uma lima rústica, Volta Seca conseguiu serrar uma das grades da prisão e seu corpo fino e elástico, corpo de menino, deslizou-se pela pequena abertura e, em seguida, por um reduzido espaço entre fios elétricos do muro da penitenciária. Em pouco mais de 20 dias, fui a pé da Bahia até Santa Luzia, em Sergipe. Não fui em menor tempo, porque um companheiro meu, que também havia conseguido escapar, adoeceu no caminho. Converso com esse rapaz de 26 anos de idade, parece ter apenas 20, e às vezes me esqueço que foi ele próprio, há uns 10 anos, quem comandou uma série de horrores numa fazenda de uns parentes meus, no sul de Sergipe. Seu bom humor é contagiante, e é impossível deixar de rir quando Volta Seca nos revela, na sua maneira dialogada, ecos de sua fuga recente. Uma tarde cheguei numa roça e pedi emprego. A dona da roça me olhou, perguntou depois, você não é o Volta Seca? Dei um pulo para trás e gritei, Deus me livre, minha senhora, isso é coisa que se diga. Então a moça continuou, pois já vi o retrato de Volta Seca e o senhor se parece muito com ele. Respondi, pois então, dona, me pareço com o diabo. Peço a Volta Seca sua opinião sobre Lampião. E ele me responde, Lampião sempre foi um homem difícil de explicar. Mas era valente? Perguntei. Homem, não sei. Rodeado de amigo e bem armado e disposto, todo mundo é valente. Nunca vi ele brigar sozinho. Lampião só andava rodeado e assim qualquer trabalho fica fácil. Aponta para Anjo Roque, afogado na sua gravidade. Valente era aquele ali. Isso sim. Já vi várias vezes o velho Anjo enfrentar sozinho vários macacos. Também Volta Seca brigou certa vez com o Lampião. Foi uma briga muito séria. Me diz ele, e Deus te guie e confirma. Naquele dia, eu tive certeza que um dos dois ia deixar de viver ou Volta Seca ou Lampião. O mal-entendido entre o chefe do bando e o seu cabra mais famoso teve lugar em 1932, após um duro combate com as forças policiais. Um dos bandoleiros, Bananeira, havia sido ferido pelos soldados e ficara estendido na estrada. Volta Seca procurou Lampião e pediu-lhe autorização para ir buscar o amigo ferido. Virgulino achou que a empresa era perigosa e que a ida de Volta Seca poderia facilitar aos soldados
a pista do bando. Mas Volta Seca não podia deixar o companheiro morrer. Explica, Deus te guie. Então surgiu o primeiro atrito entre os dois. Em companhia de Caracol, também presente à entrevista com seu rosto parado, Volta Seca conseguiu arrastar Bananeira até um lugar seguro. Mas Bananeira estava muito ferido e teve que ser transportado numa rede. Bananeira pesava como o diabo, me disse Volta Seca. Quando os dois chegaram com o companheiro ferido, Lampião e o resto do bando já havia ido embora. Voltaram depois e Virgulino procurou Volta Seca. Menino, a gente tem que andar depressa. Os macacos estão por perto. Solte o ferido aí e monte no seu cavalo. Volta Seca respondeu que não podia fazer aquilo. Bananeira iria com ele e montou o ferido no seu próprio cavalo. Virgulino, enfurecido, ordenou a Volta Seca que desmontasse Bananeira. Então o sangue me subiu à cabeça. Disse que não desmontava. Lampião pegou a carabina, mas fui mais ligeiro do que ele. Apontei bem no peito dele e lhe disse: se o senhor bulir com as pestanas, atiro. Lampião estava verde de raiva. Ficamos assim um tempo grande, um olhando para o outro. Depois os companheiros serenaram as coisas. De noite, no meu rancho, fui avisado por Quixabeira e Gavião que Lampião ia me matar no dia seguinte. Então dei-o fora. Ele me diz agora que no princípio apanhava quase que diariamente de Lampião e dos outros. Todo mundo gostava de enxugar a mão em mim, até o velho Anjo Roque. Mas depois endureci o cangote e o primeiro que me apareceu com ares de pai, recebi com a mão no rifle. Volta Seca me garante que quase todas as histórias que contam ao seu respeito não são verdadeiras. Gostavam de contar, por exemplo, que eu só matava a traição, uma calúnia. Eu posso ser tudo, meu senhor. Posso ser ruim de doer. Uma coisa, no entanto, não sou: covarde e traidor. Nunca matei ninguém pelas costas, mas sempre em defesa própria. Eu sempre fui amigo dos meus amigos. Eu podia ter matado Lampião naquele dia da briga, matar pelas costas, friamente, mas não matei, porque era feio. Pergunta Volta Seca os nomes de alguns dos coiteiros mais importantes e mais chegados do bando. Ele sorri e responde: o que passou, passou. Mas o cangaceiro Cacheado toma a palavra e lembra de dois coiteiros, Antônio Caixeiro, do Nordeste de Sergipe, e do Dr. Odálio, de Pau Ferro, em Pernambuco, pai do atual secretário de Justiça do governo do senhor Agamenon Magalhães. Quase todo dono de fazenda era coiteiro. Os coiteiros sempre foram a nossa perdição. Eles nos davam dinheiro, comida e munição. E eram sempre eles que nos entregavam para os macacos. Volta Seca tenta inocentar os coiteiros. Eles tinham que ajudar a gente, senão a gente queimava as fazendas deles e matava o gado. O cangaceiro Saracura, de pele esverdeada pelo empaludismo, tem um olhar distante, perdido no fundo, lá fora, que a janela aberta deixa ver. O telhado comprido da estação de calçada, as casas equilibradas no morro ao lado, a chaminé comprida da fábrica. É um rapaz calado, profundo, triste, que de vez em quando morde os lábios. Suas respostas são quase monossílabicas. Pergunto: como você, Saracura, começou essa vida de bandoleiro? E ele responde: a gente nunca sabe como se começa. Anjo Roque é a mesma opinião. Nunca se sabe. Uma coisa digo ao senhor: ninguém nasce bandido. Vamos dizer que aquele soldado casado não tivesse feito mal à minha irmã. Tudo seria diferente. Eu continuaria na minha rocinha. Talvez tivesse hoje umas economias.
Talvez até fosse dono do sítio. Nunca fui um homem de maldade. Depois que a gente vai pelo caminho é que é o diabo. O medo da prisão transforma o indivíduo numa fera. O cangaceiro caracol, tão calado, parece despertar e começa a falar numa espécie de explosão. Por aí só fala das crueldades dos bandidos. Mas o senhor ande pelo sertão, converse com o povo pobre de lá. Todo mundo dirá ao senhor que muito mais barbaridade do que nós praticavam os soldados da Força Volante. E os coronéis também. Eu poderia citar casos e mais casos de coisas horrorosas que eles fizeram por esses sertões. Bandidos como a gente. Por isso é que em muitas cidades e povoados, nós, os cabras, eram recebidos como os salvadores. Em certos lugares, meu senhor, o povo tinha mais confiança na gente do que nos macacos das volantes. Volta seca a parteia. É isso mesmo. Os crimes dos macacos foram igual aos nossos. Mas nada aconteceu com eles. E com os coiteiros, os homens importantes e ricos do sertão que nos ajudavam, nos davam as armas, dinheiro e comida, continuam ricos e importantes. Quando fui interrogado pelo júri, denunciei seu Petronilo, de São José da Glória, aqui na Bahia, como o maior coiteiro de todos os sertão. Mas a denúncia ficou por isso mesmo. Cacheado volta com seu riso de menino. A gente matava muito, a gente matava como uns danados. Mas a polícia e os coronéis matavam muito mais. Ângelo Roque faz um gesto com a mão e o silêncio volta à sala. Agora só se ouve a voz grossa do velho Ângelo, que diz, de rosto fechado: mas não vamos falar mais nisso. O que passou, passou, já disse. O que adianta agora? O que adianta agora é que nos deem a liberdade prometida. Sou ainda um homem moço. Quero ficar livre, trabalhar e cuidar da minha vida. Volta seca se volta para mim. Veja o que o senhor pode fazer por nós. Até agora ninguém nos ajudou. Chegam aqui os doutores, pedem para ver a gente e saem prometendo mundos e fundos. Mas a verdade é que continuamos aqui. Já passei um tempo medonho na prisão, mais de 10 anos. Quero a liberdade. Fugi há pouco tempo porque não aguentava mais. Se eu não fugisse, ficava maluco. O cangaceiro Deus te guia e acrescenta: seu anjo não gosta que a gente fale, mas é preciso que se diga que houve muita injustiça por esses sertões. Por que foi que Arvoredo ficou criminoso? Por causa das barbaridades que os macacos fizeram com a sua família. E é Volta Seca que me conta a história. O pai de Arvoredo vivia em Santo Antônio da Glória. Numas eleições, o velho deixou de votar no chefe político do lugar. O chefe mandou uma volante no seu sítio e eles fizeram os horrores. Abusaram as 2 filhas e mataram os 4 filhos do velho, inclusive 2 criancinhas de berço. Só escapou Arvoredo e acabou o bandido. E o velho se tornou coiteiro. Foi preso, morrendo aqui nesta penitenciária há 2 anos atrás, quase com 80 anos. O próprio Saracura parece agora sair do seu sono triste e pede a palavra para nos contar. Posso falar do meu caso. Peguei na espingarda, quase obrigado, para me vingar das misérias que fizeram com meu pai. Um dia no Coité, uma volante invadiu nosso sítio. Queriam à força que meu pai desse notícia dos cangaceiros, como se ele fosse um coiteiro. O velho não sabia de nada, então os macacos começaram a supliciar o pobre. Arrancaram as barbas dele, fio a fio. Arrancaram suas unhas com alicate. Se o senhor pensar que estou mentindo, vá lá no Coité e procure André Paulo Nascimento, que mora nas redondezas. É o meu pai. Ele dirá ao senhor
se estou ou não falando a verdade. Ele mostrará ao senhor o estado em que ficaram seus dedos. E eu próprio, antes de pegar na espingarda, fui um dia violentamente espancado na fazenda Curral, perto do Coité. Os macacos haviam dito que eu era coiteiro, mas na verdade é que até então eu nunca vi um bandido na minha vida. Saracura me revela mais, que é casado e tem 3 filhos, que de vez em quando o visitam. O Dr. Paulo Barreto de Araújo, um rapaz de 27 anos e, consequentemente, o mais jovem diretor de penitenciária do mundo, me diz que, na prisão, o comportamento de Ângelo Roque tem sido exemplar. Volta Seca é o mais vivo, o mais alegre e o mais inteligente de todos, e que foi o único que tentou fugir. Uma aventura recente que os jornais noticiaram como destaque. E diga ao senhor que tenho muita raiva de jornalista, disse Volta Seca. E agora ele revela que sua raiva toda nasceu de uma calúnia que, a seu respeito, divulgou-se um tal Dr. Neves. O Dr. Neves é o cronista Berilo Neves, essa teimosa preciosidade da subliteratura nacional. Numa de suas crônicas diárias do vespertino semi-oficial, Berilo, comentando a fuga de Volta Seca, escreveu várias coisas que o antigo bandoleiro julga extremamente injuriosas à sua pessoa, como se a má literatura pudesse fazer mal a alguém. Segundo o tal Neves, a prisão transformara inteiramente o antigo lugar-tenente de Lampião, tornando um rapaz pacato e acomodado, de voz fina e gestos femininos, apenas preocupado com a ciência do tricô, que aprendera recentemente. Mas a verdade é que venho encontrar um Volta Seca viril de fala dura. Ângelo Roque me diz: foi uma maldade que o jornalista fez com Volta. Volta sempre foi um homem. E o próprio Volta Seca me diz: um amigo meu mandou o artigo e nunca mais o perderei. Está cortado, muito direitinho, e guardado no meu baú. Não sou um cabra vingativo, mas gostaria de procurar aquele doutor quando sair da prisão, para ensinar a ele a fazer crochê. E agora que o senhor está aqui, quero lhe pedir um favor. Desminta lá fora o que disseram de mim. Escreva no jornal que sou um homem sério. Digam que sou um bandido, que sou um criminoso. Não há de ser nada. Mas não me chame de cabra safado, que eu não sou. Todos os outros companheiros de Volta Seca ficaram também revoltados com a calúnia do literato carioca. Caracol, um homem de poucas palavras, quebrou o seu silêncio para dizer: isso não se faz. Com honra de um homem não se brinca. A conversa chega ao fim e peço aos antigos companheiros de Lampião que permitam ao meu fotógrafo uma série de instantâneos coletivos e individuais. Instintivamente, Deus te guie, abotou a blusa e passa a mão nos cabelos lisos. Volta Seca diz-me um sorriso: só deixe tirar meu retrato se o senhor mandar uma cópia para mim. E quando o violento magnésio da câmara fotográfica do meu amigo Brito rebenta na sala, como um tiro de canhão, o ex-lugar do capitão Virgulino dá um pulo da cadeira. Um tiro desgraçado, parece pólvora seca. E ao lhe pedir uma pose especial, Volta Seca chega até a janela aberta e diz: quero tirar um retrato olhando para fora, com a cara triste, para mostrar aos doutores que eu estou doidinho para sair daqui. Há uma larga distribuição de charutos e, ao se despedir, o velho anjo aperta minha mão com força. Disponha aqui de um criado às ordens. Desminta as calúnias que dizem ao nosso respeito e veja o que o senhor pode fazer por nós. Joel Silveira se despediu, comentou com Volta Seca que era do mesmo estado de Sergipe que ele. Fez uns últimos apontamentos e ficou com a pulga atrás da orelha.
Por que Volta Seca não falou do homem que ele diz ter matado por abusar de sua irmã? Será que ele havia pego realmente a história de Anjo Roque? Talvez sim. Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.